informações, bilheteriadigital.com.br. Realização Excess Produções e TM Produções. Oito horas e 28 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, assunto importantíssimo. Nós temos aqui a presença do infectologista Nélio Artiles e também do jornalista Arnaldo Neto conversando com a gente. E, Arnaldo, por favor, vamos continuar com essa história das vacinas, porque realmente isso aí é assustador, né? Exatamente. Doutor Nélio, a gente estava conversando aqui no bloco anterior, o que o Alexandre Buchel também levantou essa pergunta lá no grupo, mas é uma pergunta que já estava também planejada. Ao que o senhor atribui essa campanha anti-vacinação? O que motivaria? Seria crença? Seria... De onde surgiria uma campanha anti-vacinação que realmente tem acontecido muito com fake news? Eu também não tenho uma resposta para entender a razão, mas a gente tenta entender, né? Quer dizer, de pessoas que têm uma linha, né, relacionada à questão da natureza, de não utilizar produtos ou substâncias que venham causar algum dano. Mas talvez as pessoas não pensem, falam assim, tem produtos na vacina que pode dar câncer. Eu já ouvi falar isso. Pode ter um fragmento de chumbo, um fragmento de não sei o quê, que é um fragmento tão irrisório, mas tão irrisório, que naquela dose aquilo não chega nem a causar, apenas para estabilizar a vacina. É um produto químico que realmente tem que ter, mas não, é incapaz de causar qualquer dano. Mas a pessoa esquece, que a pessoa aí chega em casa, abre um embutido, abre uma lata de qualquer coisa, e não tem ideia da quantidade de metal pesado que tem ali dentro, né? Vai consumir qualquer tipo de alimento outro, né? A quantidade de agrotóxicos que a gente hoje ingere, mesmo sem saber e mesmo buscando não fazê-lo, a gente hoje é muito intoxicado, né? Com as coisas da vida, da natureza mesmo, né? O homem maltrata, como diz Beto Guedes, né? Quer dizer, o planeta, né, por dinheiro, e a gente sabe disso. E nós hoje corremos riscos no dia a dia. O próprio ar que a gente respira também é contaminado, né? Então, a pessoa que entra numa linha dessa, de que dizer que a vacina, por uma situação muito menos do que ela mesmo consome na Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante, né? Entendeu? Continua se intoxicando lá, mas vacina não. Vacina faz mal, pelo amor de Deus. Aquela história, teve uma época, nos anos 80, as pessoas reclamavam da poluição das cidades, aí o sujeito falou, esse negócio de sair correndo aí na rua, fazer exercício, ou respirar aquele monóxido de carbono. Aí o médico falou assim, rapaz, você vai respirar de qualquer maneira. Então é melhor que você respire caminhando, fazendo exercício, do que não fazendo. Verdade. É colocar isso como na verdade, uma desculpa, sei lá. O discurso de que a vacina faz mal, ela é tão absurda que, se você olhar historicamente, foi o que salvou a entrada da vacina, assim como antimicrobiano, antibióticos, mudou o tempo de vida da população. Né? A vida sim. Né? Mas as pessoas a invenção da penicilina isso, foi... né? Sem dúvida. Quer dizer, isso as pessoas não enxergam, né? Então, pelo amor de Deus, a gente tem mais que desmistificar isso, tirar essa informação. Acho que tem que haver, sim, alguma ação em cima das pessoas que fazem esse tipo de informação negativa, né? Porque isso é deletério para a sociedade, né? Para a população como um todo, porque quando você deixa de vacinar uma pessoa, você está deixando de proteger outras pessoas. A vacina, ela protege não só o indivíduo que está sendo vacinado, mas as pessoas que estão próximas também. Doutor Nélio, como desmistificar isso sem criar nenhum tipo de alarde? Acho que esse é o grande problema. Eu lembro quando eu era... antes de chegar a ser editor-geral da Folha da Manhã, passei por todas as funções. Fui repórter, fui editor de esporte, fui editor de política, fui editor de geral. Eu era editor de geral da Folha em 2015. E teve um caso que me chamou muita atenção. Era a época do H1N1, né, aquela cobertura toda dos casos de H1N1. E nós manchetamos uma vez que foi confirmada uma morte de uma idosa por H1N1. E eu achei muito estranho, porque a gente tem fontes dentro de hospitais, faz parte da nossa profissão.
Ninguém tinha esse caso dessa idosa que morreu por H1N1. Mas era um alarde para vacinação muito grande, que a taxa de vacinação em Campos estava muito baixa. Não tenho como confirmar isso. Mas a impressão que ficou para mim, naquele momento, foi de que se usou um caso de uma morte, de que teria ocorrido uma morte, para que se mobilizasse e se aumentasse a vacinação. Pareceu muito isso. Porque ninguém achou morte. Não achamos essa idosa para ser sepultada em cemitério nenhum da cidade, digamos, para todos os cemitérios nenhum do cidade. Então foi a impressão que ficou para mim. Então, às vezes precisa se criar um alarde muito grande mesmo para que as pessoas tomem consciência da vacinação. A gente volta que a primeira colocação do Marco no início da entrevista. Será que o medo, né? Será que o pânico, o trauma inicial não estimula as pessoas, né? Eu acho que isso é perigoso, mas de qualquer forma eu acho que é importante a questão do noticiar, entendeu, Arnaldo? Porque eu acho que muitos desses casos realmente não são visíveis para a sociedade. Então, quando alguém realmente percebe que pessoas morrem de gripe, morrem de meningite, morrem de dengue, e tem vacina para isso tudo. Tem vacina para dengue, tem vacina para meningite, tem vacina para pneumonia, tem vacina para tudo. As pessoas, e às vezes você até não tem na rede pública determinada vacina, só na rede privada, mesmo que a pessoa precisa ter o direito de saber que existe. Então, assim, não, eu não tenho condição de pagar agora, mas eu vou até guardar um dinheirinho porque eu quero estar protegido contra as meningites ou contra a dengue, que seja. Então, a pessoa precisa ter a orientação de que existem todas essas vacinas, né, para poder se proteger. E tem um outro assunto que eu até levantei no bloco anterior. Lá no começo da entrevista, o senhor falou que, sim, que não se pode, o Estado não pode obrigar a vacinação, mas ele faça campanha, mobilização, mas não pode obrigar. Só que eu até coloquei aqui que existe um subterfúgio que na rede pública de ensino, a criança só entra com a carteira de vacinação em dia. Você acha que é válido isso mesmo? Realmente tem que ser cobrado dessa forma? Eu tenho certeza que sim. Eu na verdade, a gente não pode, às vezes, colocar dessa forma, como se fosse uma forma autoritária, né? Eu acho que haveria necessidade, sim, de algum tipo de obrigação, de obrigar. Isso é uma estratégia interessante, muito interessante. Não só nas escolas de rede pública, mas, por exemplo, como a gente faz, por exemplo, né, faculdade de medicina também, o menino que vai começar a estudar medicina, ele precisa estar protegido contra várias doenças, inclusive hepatite B, essas doenças relacionadas a acidente, né, pérfuro cortante e tal. E também, né, hoje em dia, há essa obrigação. E acho extremamente positivo isso, que já que não vai por questão espontânea, que haja pelo menos uma obrigação legal, né, ou daquela situação da empresa ali, da instituição, para que o aluno possa aumentar essa cobertura vacinal. E essa conscientização, o senhor falou muito na questão do Oriente, que as pessoas usam máscara para proteger o outro, né, e que isso é uma cultura deles lá, se sente está gripado, que pode transmitir vírus, vai usar máscara para não passar isso para outra pessoa. E a vacina também acho que funcionaria muito dessa forma, né? Você não expor os outros a certo tipo de doenças, uma vez que você acha que se você contrair não tem problema. Se você não toma vacina, você está assumindo esse risco. Essa nossa cultura precisa mudar, né, na visão do senhor? Precisa pensar que não é só se colocar em risco, mas colocar o outro em risco também? Sim, eu acho que isso tem a ver, essa conscientização é muito importante. E acho que a conscientização dessa proteção, porque você vê a época da vacinação, da campanha da polio, por exemplo, né, aquela gotinha. Isso é comum, os pais perguntam assim, mas eu acabei de vacinar meus filhos, eu preciso ir lá no posto tomar vacina de novo na campanha, e a gente costuma orientar que sim, porque a questão da campanha, por exemplo, é você massificar, é você tornar um quantitativo enorme de vacina naquela população, porque são vacinas de vírus vivo atenuado. Então, ao mesmo tempo que a criança recebe, ela coloca aquele vírus para fora e vacina as pessoas que não foram vacinar por acaso. Então é importante essa visão coletiva, né, de proteção individual e proteção coletiva. E também, eu acho que o que falta muito na população ainda, Arnaldo, eu acho que a gente precisa incentivar isso, eu acho que o poder público falha muito nessa questão,
da questão do autocuidado, sabe? Eu vejo muito pouco. Eu não vejo campanhas você está tomando seu remédio antihipertensivo? Você está tomando seu remédio de diabetes adequadamente? Você está fazendo sua atividade física? Você está caminhando, pelo menos, né, durante 45 minutos, 1 hora, 3, 4 vezes por semana? Sabe? Eu acho que o que nós temos hoje é Secretaria da Doença, é o Ministério da Doença, são planos de doença, ao invés de ser plano de saúde, Secretaria de Saúde. Eu acho que isso falha, porque a saúde, na verdade, é quando você ainda não está doente, e saúde é você prevenir o bem maior que você tem, que é seu corpo, né? É seu organismo. Até porque prevenir sai mais barato do que curar, sempre, né? Sempre, Marcos, sempre. Né? É essa conscientização que é importante, sabe? A gente priorizar e chamar atenção para a saúde, o cuidado. Aquilo que a gente já falou aqui, mas, o comer bem, o dormir bem e o fazer atividade física, esse tripé, ele é extremamente importante para proteger contra o futuro, porque pense que o corona é o último. Não, nós teremos outros, entendeu? Outros agentes agressores aí pela frente. Então, a gente tem que se cuidar. Doutor, o senhor falou que tem a questão de vacinas que são só na rede privada, mas tem grande parte das vacinas que são disponibilizadas na rede pública, né? Quais são as principais? Acho que todas são importantes, mas as que o senhor colocaria como as principais, sobretudo para o recém-nascido e para o idoso, que são os grupos mais expostos, digamos assim? Como eu falei, eu acho que o Brasil hoje ele é privilegiado em relação ao seu Programa Nacional de Vacinação, porque cobre bastante as vacinas. São poucas vacinas que então não tem na rede pública. Algumas tem na rede pública, mas não atinge outras idades. Por exemplo, o HPV. Né? HPV é uma vacina que as pessoas se beneficiariam em qualquer idade. Homem e mulher em qualquer idade, mas fica só naquela faixa etária de crianças, adolescentes e tal. Então a gente lamenta, né, em relação a isso. Assim como a vacina da gripe, eu vi que o Ministério da Saúde agora vai ampliar, inclusive, a faixa de pessoas que vão para tomar essa vacina. Mas toda a população se beneficiaria. Você quer ver uma vacina do idoso? O idoso, a gente falou aqui gripe, claro, pneumonia, que eu acabei de falar. Uma vacina que poucas pessoas conhecem e depois que tem a doença fala assim, meu Deus, não sabia que tinha vacina. É uma doença chamada herpes zoster, que é o cobreiro, que o pessoal fala na roça e tal, que é uma doença potencialmente seríssima, capaz de causar às vezes doença no rosto, com paralisias, com perda da visão, e é uma vacina que não tem na rede pública, né? Claro que tem um valor um pouco elevado, mas as pessoas não conhecem que tem. Né? Então o idoso, hoje, o calendário do idoso entra gripe, pneumonia, herpes zoster, tríplice bacteriana, que é difteria, tétano, coqueluche, porque a coqueluche está voltando, e a coqueluche voltando, às vezes vem pelo idoso, no vovozinho que vai segurar a criança que nasceu, e a criança só começa a tomar coqueluche com 2 meses de idade. Então, são situações assim que são importantes, no idoso. Né? Se você pegar o calendário da criança, aí são todas essas vacinas. Eu diria que praticamente todas as vacinas têm na rede pública, com exceção da meningite. A meningite, a meningocócica, né? Hoje nós temos vacina para todas as meningites meningocócicas, todas, essas que fazem epidemia, que são contagiosas. Se a pessoa quiser, a pessoa se protege contra todas elas, mas na rede pública não tem todas elas. Né? Então, por exemplo, o meningococo B, que hoje equivale a praticamente a 50% a 60% das meningites no Brasil, essa não tem na rede pública, por exemplo. Então, é o que talvez falhe. Né? Mas o restante, todos aqueles que tem no calendário vacinal, as mães têm que respeitar aquilo que está colocado lá. E então, tem calendário para o trabalhador, tem calendário vacinal para mulher, tem calendário para adolescente, tem calendário vacinal para... E todas elas são importantes. É difícil assim, priorizar, né, aquela que seria mais importante ou menos. Do tema mito ou verdade. É verdade ou é mito que essas doenças chamadas as doenças infantis, que a gente fala sarampo, coqueluche, catapora e outras, são mais perigosas em adulto ou na criança? E aproveitando, tem vários casos, conheço vários casos, inclusive familiares, de adultos ou adolescentes tiveram a tal da catapora interna, que é mortal. É um negócio dificilmente salva.
tive, infelizmente, né, pela minha área, eu tive a oportunidade de acompanhar casos assim, né, que a gente fala. Na verdade, né, catapora seria uma catapora disseminada, né, quer dizer, não é só na pele, catapora que atinge também pulmão, cérebro e outros lugares. Caso muito grave. E essa questão da idade, Marcos, é variável. Tem doença que realmente é pior quando a pessoa é adulto. Então, a própria catapora. Cachumba, inclusive, no caso do homem. A hepatite A, que é uma hepatitezinha simples, dá só aquele enjoo amarelo, quando acontece em criança e adulto jovem. Quanto mais a idade, pior essa hepatite A. Pode até levar à morte. Então, realmente tem isso, né? Agora, tem doenças que são piores na criança também. Então, isso depende muito do vírus, né? Né, da situação. Doutor, não estamos chegando ao final, mas como o senhor colocou aqui o seu trabalho no Ferreira Machado, e não poderia deixar de perguntar, nós estamos vendo mais uma greve dos médicos. É o primeiro médico que eu entrevisto desde que a greve foi deflagrada, em 18 de fevereiro. Eu queria saber como está o panorama, pelo menos na unidade que o senhor atua, se há realmente essa mobilização de paralisação, quais são as principais reivindicações, um panorama da greve, como o senhor está acompanhando. Arnaldo, eu lá, como eu falei, estou a Ferreira Machado, eu tive a felicidade, né, e a alegria de, mais de 30 anos atrás, criar aquele serviço lá de doenças infecciosas. É o único serviço de doenças infecciosas da região, né, e a gente, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de salvar muita gente, paciente com AIDS e outras doenças. Mas, nesse setor de enfermaria, não há greve, né? Quer dizer, não há como. A gente está acompanhando aí a movimentação, acho justa todas as demandas, né, da rede de saúde. Nós hoje vivemos uma situação muito difícil, não só na saúde, mas em vários aspectos hoje na cidade de Campos, né? Não só na cidade, no estado como um todo, e a gente precisa melhorar. Né? As pessoas precisam ser respeitadas, as pessoas precisam ter dignidade, né, no atendimento, e é muito ruim, né, quando você chega, às vezes, no próprio hospital, você ter pessoas deitadas no corredor, sentadas, né, isso é muito ruim, faz muito mal a gente. E a gente sabe que o problema não é o hospital, o problema é a rede como um todo. Né, porque quando você abre porta do hospital de pessoas, e a gente volta a falar daquilo que a gente está falando aqui, de doença e de saúde, porque não há nenhum tipo de programa de prevenção na cidade. Eu sei que há, mas a gente não consegue enxergar isso. Quer dizer, eu não sei até que ponto isso está sendo efetivo, porque as pessoas estão chegando direto nos hospitais, né, sem filtros, não é isso? Então acaba sobrecarregando e atrapalhando quem realmente precisa ser atendido. Existem algumas situações que a estrutura de saúde ela realmente, né, não está boa, então eu acho que o médico está brigando, gritando por questões justas. Né? Mas dentro do meu setor de doenças infecciosas e parasitárias, lá na Ferreira Machado, a gente não tem, porque a gente atende pacientes de enfermaria. Né? Então o grupamento dos infectologistas lá continuam trabalhando normalmente, né, apesar da movimentação de greve que está ocorrendo. Bom, são 8h46, agradecendo aqui demais a presença do Dr. Nélio Artiles. Tudo corra bem com o trabalho, que as coisas não sejam tão assustadoras como muita gente pensa. E eu acho que o mais importante, né, doutor, é seguir a vida. Faça o que você acha que a sua consciência manda. Mas lava as mãos, amigo, pelo amor de Deus. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Exatamente. Arnaldo, bom final de semana para você. Divirta-se. Eu sei que o jornal prende um pouco também. Final de semana tá. Depois de sair do sábado de carnaval, depois de 10 horas da noite da redação, nesse sábado... Vamos folgar aí, vamos dar um jeitinho de folgar. Então tá certo. Doutor, muito obrigado pela presença. A Folha FM com o Manhã Folha continua com você até ao meio-dia. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e a gente segue com o melhor da música. Daqui a pouquinho voltamos. Todas as terças ao meio-dia, Folha Saúde, aqui na 98,3. Folha FM, oferecimento Clínica Santa Maria, mais completa para dar a você cada vez mais saúde. O Anda Campos Vale Transporte chegou para facilitar o dia a dia da sua empresa. Com o cartão Anda Campos, o seu funcionário tem muito mais benefícios. Com o Anda Campos se faz a integração tarifária.